enquanto os outros chegam, né? Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor está conosco, Pai, porque o Senhor nos ama. E o Senhor tem usado, Senhor, de todas as formas para nos aperfeiçoar no Teu amor, Senhor, para nos aperfeiçoar na Tua santidade, Pai. Quero colocar nossos corações, colocar nossas mentes, Senhor, no Teu altar, para que o Senhor possa se alegrar conosco, Pai, para que o Senhor possa também nos purificar, Senhor, derramando sobre nós o Teu Espírito Santo, derramando sobre nós, Pai, a renovação do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa perdoar nossos pecados agora, Pai. Nós te suplicamos que nos limpe, Pai, de toda mancha, que nos deixe, Senhor, brancos como a neve, Pai, para que possamos realmente estar na Tua presença com todo o nosso ser, para te louvar, te adorar, Senhor, sem nenhum impedimento. Que o Senhor possa se alegrar conosco, Pai, e também trazer nossas famílias, Pai, aos Seus pés. Possamos estar todos juntos, Senhor, diante de Ti, para te louvar, te glorificar, ó Pai, e que este dia seja mais um dia de alegria na Tua presença, Senhor. Te louvamos pelo Teu amor e pela Tua presença aqui. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco e o Senhor vai falar ainda mais. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.
canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunhas a vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade, que o Rei Jesus em breve voltará, virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunhas a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor. Pastor Carmo? Levanta uma oração para a gente, por favor. Com essa música vamos trazer nossos dias de ofertas. E quando você voltar para o seu lugar, já permaneça de pé.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua majestade, és incomparável em tua formosura. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como
Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como Jeová, não há no céu, não há na terra, não há no mar.
pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor, eu te louvo porque o Senhor está conosco, mesmo tendo toda a autoridade, todo o poder, todo louvor, toda oração a Ti, Pai. Ainda assim o Senhor nos ama, ainda assim o Senhor está aqui, Pai, nos dando a Tua mão, nos levantando, ó Pai, e dizendo que nos ama, Senhor. Pai querido, o Senhor não somente diz, mas o Senhor prova que nos ama, Pai. A cada momento, o Senhor está conosco, nos abençoando, nos dando, Senhor, da Tua força, nos dando, ó Pai, do Teu poder, nos dando, Senhor, da Tua presença, da Tua companhia, Senhor. Quero pedir Tua bênção agora sobre o Dalton, Pai, para que ele venha trazer a Tua palavra, não por ele, não pela língua dele, mas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E que o Senhor possa tocar em nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa usá-lo para que a Tua palavra chegue aos nossos corações, Pai. Que as nossas mentes sejam renovadas conforme a mente de Cristo. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Plugar e orar. Parece estar ajudando a gente hoje. Bom, deixa eu me apresentar. Faz muito tempo que eu não subo aqui, então vamos começar do início. Meu nome é Dalton. Eu nasci nessa igreja. Minha vida cristã começou nessa igreja. Comecei a frequentar essa igreja, tinha uns 9, 10 anos de idade. Tem uns 20 e pouquinhos anos atrás. Deixa um pouquinho só. E aqui eu comecei a aprender o que é ser cristão. Aqui aprendi muitos princípios bíblicos. Aqui formei muitos conceitos da minha vida. Deus me deu a oportunidade de estar frequentando um seminário. Fiz 2 anos de seminário aqui em Campinas, no seminário da Igreja de Nazareno. Depois acabei me mudando para São Paulo, terminei o seminário lá. Casei, a Kátia, minha esposa ali atrás. Já tem alguns aninhos de casado também. 8 anos, quase 9 aí. E Deus tem nos abençoado no nosso caminho até então. Na época que eu estava em São Paulo, pude frequentar a igreja de Santana, a Metodista Livre de Santana. Por uma Jesuscidência, o pastor Carmo era pastor lá da época. Então já tem um bom tempo que eu conheço o pastor. A gente trabalhou bastante anos juntos. Tivemos muita risada juntos, choramos muito juntos. É um convívio que a gente tem já há bons anos. Deus deu oportunidade para a gente estar servindo até no Japão. Passamos um período no Japão. Deus nos abençoou também com essa estadia lá. Hoje temos 2 filhos. Temos sido muito abençoados. E há pouco tempo Deus nos trouxe de volta aqui para Campinas. E estamos aqui para servir, estamos aqui para ajudar. Bom, vamos que interessa. Queria compartilhar com o irmão
um pouquinho sobre um texto bíblico que para mim é muito curioso, muito interessante. É um texto bíblico que fala da jumenta de Balaão. O pessoal conhece esse texto? Alguém já teve a oportunidade de ler esse texto? E quantos daqui já entenderam esse texto? É um texto bem esquisitinho. Mas vamos tentar entender o que essa jumenta tem a ver com a Bíblia. O que Deus quer nos falar através da jumenta. Antes de falar da jumenta em si, a gente tem que entender um pouquinho do Antigo Testamento. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler o Antigo Testamento? É bem massacrante, né? É bem doído. Tem algumas partes lá que enrosca mesmo. Além de ler, quantos aqui conseguiram entender a história do Antigo Testamento? A história da formação do povo de Israel, o povo de Deus. Então aqui eu vou começar a dar uma de professor de escola dominical. Se me permitirem, né? Tudo começa com Gênesis. Deus cria o mundo. Deus forma a terra, tudo que nela há. Deus forma Adão e Eva. A história da queda do homem, Adão pecando, Eva pecando, sendo expulso do paraíso. E a coisa começa tão torta que os próprios filhos de Adão e Eva, um mata o outro. Depois a terra foi sendo povoada, foram se multiplicando, e o pessoal cada vez mais se afastando de Deus. Chegou uma época que estava tão terrível, tão deturpada a terra, que Deus separou uma família e falou: não, vamos começar de novo. Esse daí é nosso amiguinho Noé. Quem lembra da história da Arca de Noé? Que mandou o dilúvio, Noé e sua família, os bichinhos lá, e começou novamente a repovoar a terra. Depois a família foi se multiplicando, o povo voltou a crescer, se deturparam de novo. Teve até esse episódio da Torre de Babel, onde Deus colocou a mão, falou: agora vai ter divisões de língua, ninguém mais vai se entender, porque eles queriam chegar a Deus, ser igual a Deus, e enfim. Deus então resolveu formar um povo. Deus resolveu ter um exemplo para que os outros pudessem olhar. Nisso, ele chama nosso amiguinho Abraão. Quem é que lembra da história de Abraão? Alguém? Tá melhorando. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Muitos desses personagens bíblicos que eu tive falando, ainda vou falar, eu sempre aprendi na escola dominical, sempre vi em livrinhos, mas era tudo separado. Nossa, Abraão, quem que foi Abraão? Abraão foi aquele que Deus chamou lá do seu povoado, do Ur dos Caldeus, falou: não, de você vou fazer uma nação. Era aquele que não conseguia ter filhos, mas Deus prometeu para ele uma descendência maior do que as estrelas do céu, mais numerosas que a areia do mar, que os grãos de areia do mar. Mas ele já tinha 100 anos e... Então eu sempre pegava essas histórias e tudo picado. Falei: mas onde que se encaixa isso? Mas como que funciona? Então eu queria tentar explicar um pouquinho para vocês hoje, para a gente chegar lá na jumenta. Então Deus chamou Abraão. Abraão saiu do seu povo, saiu do meio dos deuses da sua terra e foi seguir a Deus. Ele já era de idade, tinha 100 anos, quando nasceu seu filho. E o que Deus falou para fazer com seu filho? Falou: olha, Abraão, você me ama?
Então vai lá, ó, sacrifica seu filho, depois da sua velhice. Vai lá, oferece seu filho para mim ver se você me ama. Na hora, Deus levou Abraão no altar, ele amarrou seu filho, na hora de sacrificá-lo, veio um anjo do Senhor e barrou. Não, Abraão, agora entendo que você me ama mesmo. E quem que era o filho de Abraão? Isaac. Também recebeu a promessa de Deus que sua descendência ia ser numerosa. De Isaac a gente lembra dessa parte do sacrifício. Também uma história bem legal da vida dele, a escolha da sua esposa. Aos que estão solteiros aí. Se não lembra, releia Gênesis, como Deus separou Rebeca, esposa de Isaac. É bem interessante isso daí. Isaac teve 2 filhos. Quem ser? Alguém chuta? Jacó e Esaú. O mais importante deles é Jacó. Jacó é um personagem muito interessante na Bíblia também. Jacó também é conhecido como enganador. A Bíblia fala que quando ele nasceu, Jacó e Esaú eram gêmeos. Esaú era o filho mais velho e Jacó saiu grudado no calcanhar dele. Na nascença já queria passar o pé no irmão. E passou. Conseguiu enganar seu irmão com a primogenitura, o direito de ser o homem mais velho, o filho mais velho, por um prato de feijão. E depois ele enganou seu pai, Isaac, que já estava idoso na época, já não enxergava direito. Não dá para ver direito aí, mas ele colocou uma pele de ovelha, de carneiro no seu braço, para imitar o braço peludo do irmão, para o pai poder abençoá-lo como mais velho. E foi abençoado. Mas é interessante ver que da mesma forma que Jacó enganou, ele também foi enganado. Jacó, depois dessa briga, passar a perna do irmão, ele fugiu de casa com medo do irmão querer matá-lo, foi morar em lugar distante, conheceu uma família e ele se apaixonou por uma menina, a Raquel. Só que nisso, o pai de Raquel falou: não, tudo bem, a gente te dou ela como esposa, mas vai ter que trabalhar 7 anos para mim. Beleza. Foi lá, tá bom, eu aceito, trabalhou duro, se esforçou. Depois de 7 anos, ele recebeu Lia como esposa. Tem uma brincadeira que a gente fazia no seminário que falava que Jacó era analfabeto. Ele falava que Jacó amava Raquel e não Lia. As piadinhas infames do seminário. O sogro passou a perna nele. E dali então, ele trabalhou mais 7 anos para conquistar a Raquel. E Jacó teve 12 filhos. 12 filhos que também passaram a perna nele. Também enganaram ele. Alguém lembra da história de José?
José foi um dos filhos de Jacó. Foi um dos 12. Jacó que depois teve seu nome mudado para Israel. A história de José é aquela que ele fala para os irmãos que teve um sonho, fala que ele vai ser o maior da família, ele vai sobressair sobre os irmãos, e o pai tem um carinho especial por José, porque ele era filho de Raquel. Ele e Benjamim, os únicos filhos de Raquel. O resto era filho da Lia. Então ele tinha um carinho especial, ele ainda dava presentes para José. Enfim, os irmãos ficaram com inveja de José, bateram nele, jogaram dentro de um poço e depois venderam como escravo para o Egito. Do Egito, ele começou a interpretar sonhos, chegou até o faraó, e o faraó confiou nele. O faraó colocou ele como o segundo maior homem do Egito. E Deus, por meio da vida de José, pôde salvar muitas vidas. Deus deu para José a interpretação de um sonho, que eram sonhos de vacas muito magras, depois vacas muito gordas, depois as vacas muito magras, que era sinal de que iria ter 7 anos de muita fartura no Egito, mas depois ia ter um período de grande fome. Deus deu sabedoria, deu condições para José construir silos, construir depósitos, onde guardou todo o excedente de grãos, que na época de fome, de necessidade, ele vendia os grãos para os que vinham comprar. O pessoal veio, deu todo o ouro, toda a prata que tinha, deu sua terra a troco de comida. E Egito cresceu, e Egito se virou uma nação muito rica, muito próspera. E nesse meio todo, apareceu a família de José. Foram lá também comprar comida. Eles também passavam por dificuldade. Daí tem toda a historinha lá que José também engana seus irmãos, engana seu pai. Não vou contar tudo para vocês poderem ler lá depois. E acaba que Jacó e seus 12 filhos estão agora no Egito, uma terra muito próspera, na melhor parte do Egito, e Deus começa a abençoar esse povo. Os 12 filhos formam as 12 tribos de Israel. E foi se passando um tempo, foi se passando os anos, o povo ia prosperando, ia crescendo, Deus ia abençoando, não só quantidade de filhos, mas também de animais, de bens. Até que chegou um rei do Egito que já não sabia mais quem que era José. Já não sabia mais o que aquela nação gigantesca estava fazendo ali. E ele ficou preocupado. E agora? Se esse povo se rebelar, ele toma conta do Egito. Então a gente vai colocar eles como os escravos. A partir de agora, todo esse pessoal aí vai virar escravo. E colocaram o povo de Deus como escravos. Tempo de sofrimento, chicote, tortura. Deus então levantou uma pessoa nesse meio para que estivesse libertando esse povo. Moisés. Moisés já deve ter escutado historinha, né, na IBD também, né? Pelo menos nos livrinhos de bíblico que a gente lê para o meu filho, aqueles livrinhos de criança conta bastante sobre Moisés, sobre Noé. Moisés foi chamado por Deus para liberar seu povo. Lembram das 10 pragas? As 10 pragas serviram
para que o faraó, o rei do Egito, libertasse seu povo. Libertasse o povo de Israel. Eu estou fazendo um apanhadão bem geral por cima. Depois era interessante tentarem ler o Antigo Testamento. Essa parte está toda em Gênesis, que mostra a formação do povo de Deus. É interessante essa parte que Deus acaba com o exército do Egito. Uma parte que tem na Bíblia, mas a gente passa desapercebido, é que antes do povo de Israel sair do Egito, uma ordenança era que saísse emprestando tudo que tinha bens do Egito. Chegava para as vizinhas, para os vizinhos, falava: ó, empresta um negócio de ouro aí, empresta um negócio de prata. Daí no dia seguinte, o faraó expulsa todo mundo de casa. Chega no meio do caminho, o faraó se arrepende, sai com o exército atrás do povo de Israel. Moisés, com a graça de Deus, abre o Mar Vermelho, o exército é morto, e com isso Israel saqueia Egito. Além de sair vitorioso com o exército, destruindo o exército do Egito, ainda saiu com os bens do Egito. Para vocês terem ideia, uma noção de quanto era esse povo de Deus. A contabilidade que tem na Bíblia, nessa época, era contada em torno de 600 mil homens. Mas eram só homens que eram contados. Criança, mulheres, não eram contabilizados. Fazendo uma continha rápida, se for uma família com um filho, a gente tem 1.800.000 pessoas. Se for uma família com 3 filhos, o povo lá era próspero. Tem 3 milhões de pessoas. Ah, mas tudo bem, é um povo tal, mas para ter noção, Campinas hoje está em perto de 1.200.000 pessoas. Quase a população de 3 Campinas. Detalhe, passaram 40 anos no deserto. No deserto tem água encanada? Deserto tem esgoto? No deserto tem supermercado? No deserto tem rede elétrica? Imaginem o que é manter 3 milhões de pessoas com saúde, com alimentação, num deserto. Era uma multidão, gente. Era uma multidão. Aí começamos a chegar na mula. Imagine essa multidão passando, atravessando o quintal dos outros. A terra dos vizinhos. Chegaram numa planície, o rei de Moabe olhou aquilo e ficou preocupado, falando: eles vão me destruir. Eles vão acabar comigo. Então o rei de Moabe chamou um carinha chamado Balaão. Chegou para Balaão: o povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo, de expulsá-lo da terra. Pois sei que quem você abençoa é abençoado, e quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Isso
é o rei dos Moabitas, chamando Balaão, que era um feiticeiro da época, para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão responde: mesmo que Balaque me desse todo o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além das ordens do Senhor, meu Deus. Mas mesmo assim, o príncipe insistiu, bateu o pé, até que Balaão foi ver o que estava acontecendo. Aí entra nosso texto que eu acho muito curioso. O texto está em Números 22, 21 a 35. A Bíblia diz: Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montando sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então, o anjo do Senhor pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com um muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito. Não havia espaço para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com sua vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: o que foi que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes? Balaão responde à jumenta: você me fez de tolo. Quem me dera tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Espera aí, gente, o cara está conversando com uma jumenta. Parece algo corriqueiro, mas a jumenta começa a falar com o cara nem se espanta, o cara continua bravo e questionando com a jumenta. Falei, se eu tivesse no lugar, será que eu saía correndo? Seria que eu iria exorcizar a jumenta? Mas o cara continuou papo cabeça com a jumenta. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou eu sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhado sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se, rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não tivesse se afastado, a essa altura, eu certamente o teria matado. Mas a ela, eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se estou fazendo o que te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. O texto continua e mostra lá o rei Moabita subiu em um monte e mostrou parte do exército, parte do povo de Israel. Falou: olha, é aqueles lá, ó,
Aqueles lá que querem que você amaldiçoe. Mas Balaão conseguiu abençoá-los. Tentou de novo. Subiu um lugar melhor, conseguia ver mais. Olha a quantidade de cara lá. Eu preciso da sua ajuda. Amaldiçoa eles. Balaão, só posso fazer o que o Senhor me permite. E abençoou ele de novo. Pela terceira vez, o rei insistiu. Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora, fuja para sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: eu não disse aos mensageiros que você me enviou? Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma de minha própria vontade, boa ou má, que vá além das ordens do Senhor? O que devo dizer? Somente o que o Senhor disser? Eu queria trazer 2 observações aqui. A primeira, na minha vida cristã, eu vivi muito crente com medo. Muita gente com medo de ser amaldiçoado, com medo de ser catingado, ter encosto, enfim. Mas aqui a gente vê que Deus é pelo seu povo. Mesmo o cara oferecendo recompensa, oferecendo meio mundo, se Deus é por nós, quem é contra nós? Ah, mas o demônio tem poder, o demônio tem autoridade, ele pode muita coisa. Sim, pode. Mas quem que é maior? Nosso Deus ou Satanás? Ah, mas o demônio tem condições de fazer N coisas, ele pode atuar aqui, pode atuar ali, ele vai forçar sua vida, vai... Tá. Mas na Bíblia fala que quando Lúcifer, Satanás, se quis ser igual a Deus, ele caiu para a terra, levou consigo 1/3 dos que estavam lá. Puxa, é demônio para Leléu. É. Mas se parar para fazer continha, eu que sou de exatas, Satoshi, uma continha bem simples. Se for 1/3, então para cada demônio tem 2 anjos. Então a gente não precisa ter medo. A gente não precisa viver uma vida presa. Ah, mas tem aqueles negócios de maldição hereditária, tem aqueles negócios de maldição de nome. Já ouviram falar nisso? Tinha uma época que vinha falar de que se sua mãe consagrou seu nome, não sei para quanto, não sei o que lá, você ia ser amaldiçoado o resto da vida. Gente, eu creio que o sangue de Cristo é mais do que o suficiente para isso. Eu creio que a obra de Jesus na cruz é mais do que suficiente para libertar qualquer um. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas antigas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Se Deus é com nós, quem será contra nós? Segunda coisa que eu queria falar para terminar aqui. Deus ujulou a jumenta.
No mundo gospel de hoje, no mundo evangélico de hoje, a gente vê muitas pessoas querendo aparecer, querendo se engrandecer, querendo ser mais. Muita gente querendo ter nome, ter fama. E muitas vezes querendo ter benefício próprio, financeiro, bens materiais. Há um tempo atrás fiquei sabendo que já estava tendo uma crise entre os apóstolos no Brasil, porque já passaram de 12. Eu ainda queria entender quem é que consagra esses apóstolos. Porque na Bíblia a gente vê o apostolado, quem consagra os apóstolos foi o próprio Jesus. E é totalmente contra os ensinamentos que a gente vê na Bíblia. O que a gente vê na Bíblia é: me segue. Deixa tudo que você tem e me segue. Deus nos chama para a gente servir, não para ser servido. Mateus 5, Sermão do Monte, quando fala Jesus fala os bem-aventurados, os felizes. Quem são os felizes? Feliz é quem tem mais dinheiro? Feliz é o que está na mídia? Feliz é o que tem mais poder? Bem-aventurados que têm um castelo e um carro importado na garagem. Bem-aventurados os que têm uma poupança cheia e não depende de chefe. Lá ele fala que felizes os humildes são os pobres de espírito, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos e insultados. Que evangelho a gente está seguindo hoje? Que raio de evangelho esse pessoal tem pregado? Evangelho do sucesso? Quando a gente liga a TV, vê aqueles testemunhos de que tinha um carro, ele vendeu, deu de dízimo, deu de oferta na igreja, hoje ele tem 5 carros. De que sua empresa estava falindo, hoje ele já tem 5 filiais. Não é essa prosperidade que Deus nos chama. Não é esse tipo de servo que Deus quer. Deus busca simplicidade, humildade. Deus até usou uma jumenta. Para terminar, queria pedir para o pastor Carmo pudesse ler uma passagem para mim. Mateus 18. Mateus 18, de 1 a 7.
Senhor Deus, a gente queria, Senhor Deus, estar recebendo a Tua palavra, Senhor Deus, como uma mensagem, Senhor Deus, de simplicidade, uma mensagem, Senhor Deus, de pureza, Senhor Deus. Pai, o Evangelho não é status, o Evangelho, Senhor Deus, não é glória, não é isso que a gente vê na TV, nas músicas, no rádio, Senhor Deus, não é isso que a gente vê nesse mundo, Senhor Deus, hoje, Senhor Deus. Pai, nos ensina, Senhor Deus, a sermos servos, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor Deus, a seguir seu exemplo, o exemplo de Cristo, Pai, de servir. Senhor Deus, a gente vê que Jesus foi totalmente contra essas manifestações que a gente vê hoje, Senhor Deus. Todo o poder, toda a autoridade, toda a fama, toda a riqueza que lhe foi proposto, Senhor Deus, pelo demônio, ali no batismo, Senhor Deus, e foi negado. Nos ensina, Senhor Deus, a buscar seus preceitos, Senhor Deus, a buscar seus valores, ó Pai, não os valores desse mundo, Senhor Deus. Pai amado, nos permita, Senhor Deus, a ajoelharmos e a lavarmos seus pés, Senhor Deus. Não queremos, ó Pai, ser coroados, não queremos, Senhor Deus, ser, Senhor Deus, reconhecidos, ser famosos, Senhor Deus, mas queremos que seu nome, Pai, seja engrandecido. Pai amado, eu queria estar entregando nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Ohayou gozaimasu, bom dia. Queria só deixar alguns avisos. Nossa comemoração do Natal, alguém me perguntou quando é que ia ser. Comemoração do Natal vai ser no dia 22 de dezembro, correto? A partir do dia 22 em diante, a Escola Bíblica Dominical vai entrar em férias, recesso, e volta só depois em janeiro. Dia 19? Bom, isso. Satoshi, que é da área de exatas, você viu? Volta no dia 19 de janeiro, a IBD volta. Dia 22 também de dezembro é o nosso último culto aqui. Meu, do Ivan e da Keila, que está em algum lugar por aí. Também vai ser o nosso culto de despedida. Já estou terminando, peraí, não precisa gritar, eu já estou terminando. Próxima junta de oficiais que nós vamos ter em dia 7 de dezembro. O pastor Jorge estará aqui conosco e eu queria pedir que você pudesse estar orando. Como a gente falou no domingo passado, o pastor Jorge estará vindo no ano de 2014, ele estará vindo aqui uma vez por mês para ministrar a ceia. Ele vem na condição de pastor cooperador. Ele vai passar um final de semana por mês aqui na igreja de Campinas. E nessa primeira junta agora, que nós vamos ter, ele vem para conversar conosco. Eu queria que a igreja estivesse orando por isso, para que seja uma conversa boa, tranquila, e que a gente pudesse estar lançando as boas sementes para colhermos bons frutos no próximo ano e nos demais anos. Então são esses os avisos que eu gostaria de deixar com os irmãos. Mais algum?
Então vamos ficar de pé? Ela lembrou mais um. Vamos louvar a Deus. Bom, só para lembrar aqueles tempos que eu não estava aqui ainda. Adonai Shalom, Shalom Adonai Shalom, Shalom Adonai Shalom, Shalom, Shalom. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão. Contigo até o fim, seus braços bem fortes seguram minha mão. Shalom, Shalom, Shalom Adonai Shalom. Deus está contigo até o fim. Seus braços bem fortes seguram minha mão. Shalom, Shalom. Feche teus olhos. Senhor, um dia o Senhor disse que quando entrássemos numa casa, deveríamos dizer: paz seja sobre esta casa. Ó Deus, nós vamos voltar agora para as nossas casas. Vamos voltar, ó Deus, para os nossos lares. Que a gente volte, ó Deus, abençoando o lar em que moramos. Sendo gratos, ó Deus, pelo lugar que o Senhor nos deu. E fazendo, ó Deus, do nosso lar um lugar de paz, de graça, de amor. E que o Senhor cresça, ó Deus, nas nossas famílias, cresça, Senhor, sobre os lugares em que estivermos. E que a paz do Senhor seja clara, visível. Tão visível, ó Deus, quanto foi aquele anjo para a mula de Balaão, Senhor. Que a gente possa, ó Deus, ter a clareza de ver o Senhor e os teus anjos lutando ao nosso lado, fazendo, ó Deus, com que nós possamos ser mais do que vitoriosos, enxergando não apenas o mundo visível, mas o mundo espiritual, ao qual o Senhor governa e faz, ó Deus, com que a tua vontade seja completa, perfeita e verdadeira, Pai. Que a gente também, ó Deus, possa ter palavras como de Balaão, Senhor, que foi transformado ao ponto de dizer: eu só digo aquilo que Deus colocar nos meus lábios. Que essa seja uma semana, ó Deus, em que a gente possa apenas dizer aquilo que o Senhor colocar nos nossos lábios, Senhor. Que não haja palavras em nós, ó Deus, nem de maldição,
nem de reclamação, nem de murmuração, Senhor, mas apenas palavras de graça e de bênção aonde estivermos. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Senhor, seja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Um abraço na pessoa que está do teu lado. Diga para ele, Shalom.